Vem cá. Vem, deixa de preguiça. Senta aqui do meu lado. Conversar um pouco. E aí? O que você anda fazendo por aí no cemitério? Bom, ele é muito curioso. Ele está sempre xeretando por aqui. Nos acompanhem nesta jornada no cemitério de Entre Juiz. Vamos conhecer um pouco das histórias de famílias, pai, mãe, filhos que estão sepultados aqui. Contar as suas histórias é também uma forma de honrar as suas memórias. Aqui está o Bernardo Miller. Nasceu em 1891 e faleceu em 1967, aos 76 anos. O seu pai, Gustavo, era um imigrante austríaco e sua mãe, Emília, uma imigrante russa. O Bernardo se casou com a Paulina no ano de 1914 e com ela teve 12 filhos. A Paulina nasceu em 1894 e faleceu em 1971, aos 76 anos, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. Mas este túmulo realmente me deixou muito emocionada. É o Helmut Miller. Ele nasceu em 1924 e faleceu em 1967, aos 43 anos. Era filho de Alberto e Amália Miller. Era um agricultor, mas o motivo da sua morte foi através de uma asfixia mecânica, enforcamento. Nós todos temos que estar muito atentos para identificar quando uma pessoa está num estágio depressivo. Às vezes as pessoas escondem e no fim falamos, puxa, ele fez isso, mas era uma pessoa tão alegre. Então precisamos estar muito atentos para os sinais. Essas duas sepulturas são do casal Ana e Frederico. Na sepultura da Ana, Sofia Roth, tem algo bem interessante. Ela nasceu em 1884, porém na hora de gravar os números na pedra foi invertido os números. Ela faleceu em 1965, com 81 anos, em decorrência de colapso cardíaco. E o seu marido, Frederico, nasceu em 1881 e faleceu em 1968. O casal teve juntos 6 filhos. E aí, meu amigo, você me dá licença? Eu posso mostrar o túmulo? Eu venho nesse cemitério, ele está aqui. Eu acho que ele deve morar por aí nas redondezas. Então esta é a Florinda, filha do casal Ana e Frederico Roth. Ela nasceu em 1904 e faleceu em 1967, aos 63 anos. E aqui está o seu marido, Henrique Seifert, que nasceu em 1901 e faleceu em 1966. Agora eu percebi um detalhe, não sei se vocês chegaram a reparar, a Ana Roth, a mãe, faleceu em julho de 1965. E depois de 6 meses, em janeiro de 1966, faleceu o Henrique, o genro deles. E no ano de 1967, um ano e meio depois, faleceu a filha do casal, a Florinda. E no ano de 1968, faleceu então o pai, o Frederico Roth. Foram 4 mortes seguidas, cada ano falecia uma pessoa da família. Nesta antiga sepultura está o Frederico Cortes, sua esposa, alguns de seus filhos e este menininho é o seu neto. O Frederico nasceu em 1889 e faleceu no ano de 1960, aos 71 anos. E ao lado sua esposa, Josefina, no ano de 1892. Faleceu em 1965, com 73 anos. Ela teve um problema hepático. E aqui está o netinho do casal, o Clóvis. Ele nasceu em 1972 e faleceu em 1973, com 11 meses de idade. Ele faleceu em decorrência de uma desidratação. O seu pai está sepultado aqui, o José, que nasceu em 1930 e faleceu em 1996.
E essa sepultura do Amândio, vejam que bonito, os detalhes, é uma escultura. É o Amândio Batista de Oliveira. Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1959, aos 51 anos. Ele faleceu em decorrência de uma complicação de uma tosse. Ele era casado e filho de João e Sofia. Esse tipo de sepultura eu vejo bastante no interior da nossa cidade, com esse cercadinho e esses vasos de concreto onde são colocadas as flores. Aqui está a Donária Oliveira Pinto. Ela nasceu em 1916, faleceu em 1969, com 53 anos. E do lado seu marido Joaquim. Ele nasceu em 1908 e faleceu em 1993, aos 85 anos, em decorrência de uma doença em sua próstata. Ele era pedreiro aposentado, natural da cidade de Ijuí. O casal teve juntos 9 filhos. Mas uma sepultura antiga, essas lápides são muito bonitas. Aqui está mais um casal, o João e a Ladviga. A Ladviga nasceu em 1900 e faleceu em 68, com 68 anos. E o seu João Navrosky, que nasceu em 1894 e faleceu em 1976, com 82 anos, em decorrência de uma hemorragia cerebral. Ele era agricultor, nascido no Brasil, mas os seus pais eram naturais da Rússia. Em um cantinho quase escondido desse cemitério, eu encontrei este estreito corredor, onde tem uma parede com um ossário, sem fotos, e os nomes são escritos diretamente no concreto. Isso me fez pensar que algumas sepulturas nós conseguimos ver somente erguendo a cabeça. São altos, mostram a importância daquela pessoa em vida. Outras só podem ser vistas olhando para o chão. E algumas, como estas, são um simples local de depósito, praticamente esquecidos. São um suspiro final da memória de uma pessoa. Que nome era o seu? Onde nasceu? Qual foi a sua trajetória? Por que morreu? Um dia todos seremos esquecidos, independente do tamanho do nosso túmulo, se um grande mausoléu ou um simples ossário. Então agradeço a todos que me acompanharam até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.